Bom dia! Estamos aqui começando a 39ª lição do nosso estudo do livro dos princípios, do livro de Gênesis. Estamos chegando no capítulo final, no capítulo 50. Hoje nós vamos trabalhar este capítulo, encerrando essa série de estudos, e na semana que vem nós vamos fazer um panorama geral, uma visão geral do livro de Gênesis, para a gente já começar a se preparar para os próximos estudos e para a nossa próxima escola bíblica dominical. Deus abençoe sua vida, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê graça para entendermos este livro precioso, que é o livro dos princípios. No princípio, Gênesis. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por estes estudos e por tudo aquilo que nós pudemos aprender nesse livro tão precioso. Queremos agora, nesse estudo, em que já estamos chegando ao capítulo final do livro, compreender, Senhor, as grandes maravilhas que este livro nos conta e nos encerra, de como ele é importante para as nossas vidas também. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine com a tua graça. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos compartilhar aqui essa tela com vocês, e nós temos aqui uma das cenas mais pungentes, mais tocantes do livro de Gênesis, que é justamente a cena em que José se encontra com seus irmãos e que José se coloca diante destes irmãos. Deixe-me apenas diminuir aqui a nossa visualização para que eu possa... Ok. Tá aqui. Pois bem, nós temos aqui diante de nós essa cena do capítulo 50 de Gênesis, né? Esse momento especial neste capítulo, de como esse capítulo nos fala a respeito da história de José. No princípio, e eu chamei este capítulo de o fim dos começos da história da salvação. Por quê? Porque Gênesis nos fala justamente do princípio. O nome do livro é esse, No Princípio. Bereshit bara Elohim, a primeira frase em hebraico dita no livro. E os judeus costumam chamar os 5 primeiros livros da Bíblia pela primeira palavra que aparece no início do livro. E nada mais apropriado, porque no princípio indica justamente o princípio de todas as coisas, de todas as histórias, de todas as promessas, e constitui-se naquilo que eu chamaria de a pré-história do povo de Deus. Nesse sentido, é a nossa pré-história também, faz parte da nossa história. Então, Isaías 48, versículo 3, diz assim: as primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente, agi, e elas se cumpriram. É assim que Deus age na nossa vida. Se nós olharmos bem, o livro do Gênesis, que é no princípio, ele termina com sepultamento, aliás, 2 sepultamentos. São 2 caixões que aparecem no capítulo 50 do livro de Gênesis. O primeiro caixão é o caixão do patriarca de Israel, um grande sepultamento. Esse sepultamento trouxe espanto aos moradores de Canaã, e eles chamaram aquele lugar de Abel Mitzraim. Abel Mitzraim. Mitzraim é o nome do Egito, e Abel significa grande pranto, grande... Abel é uma palavra que significa efêmero, né? Então, o funeral dos egípcios, ou o grande pranto dos egípcios, né? Então, o último capítulo do livro justamente começa com um funeral e termina com um funeral pela metade. Vocês vão entender o que eu quero dizer, porque esse funeral pela metade é justamente o funeral de José, que começou, ele foi embalsamado, foi posto num caixão no Egito, mas fez com que os filhos de Israel prometessem, né, os seus descendentes prometessem,
quando eles saíssem dali, quando Deus os libertasse, quando Deus os visitasse, ele seria levado para ser enterrado no mesmo lugar que Abraão, Isaac, Jacó e as suas esposas. Então ele está ali, é um final que é um final de todos os seres humanos. Ele morreu, mas o seu corpo é preservado segundo o costume dos egípcios, porque para José a esperança final está na terra prometida. Então o livro termina com 2 funerais, mas 2 funerais que apontam para o futuro, que apontam para as coisas e as promessas de Deus. Olha o que diz aqui o texto. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem, lá no capítulo 49, versículo 29. Eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão sepultados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu, em Macpela, a leste de Manre, e no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica, para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaac e sua mulher Rebeca. E ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Então, olha que coisa interessante. O livro lá de Hebreus vai dizer que os patriarcas andaram peregrinos na terra que lhes estava prometida. Eles não eram moradores permanentes, eles não tinham os direitos da terra, porque a terra não lhes pertencia, mas a terra era uma promessa de Deus. A única parte da terra que lhes pertencia era uma terra que foi comprada. Ela foi comprada, renegociada, recomprada. Através das gerações, Abraão a negociou com os filhos de Et, e, a partir daí, cada um dos patriarcas renegociou essa terra. A única possessão que eles tinham na terra prometida era só um quinhão, era só uma promessa. Era uma terra de morte, era uma terra de sepultura, era um lugar para sepultamento. Notem que isso, de certa forma, mostra aquilo que Deus está fazendo conosco. Nós somos peregrinos nessa mesma terra. E essa terra é uma terra que nós estamos caminhando nela com a promessa da terra que há de vir. Quando acabou de dar esta ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com seu povo no mundo dos mortos. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai. E assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Então, nós vamos dar uma olhada aqui no texto. Então, José está aqui, a partir do capítulo 50. Então, José se lançou, tal, nós lemos até aqui. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó. Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, meu pai me fez jurar, declarando, eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai. Depois voltarei. Respondeu Faraó. Sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e os seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. Isso é muito interessante, porque quando Moisés vai com o faraó, que eles precisavam sair para celebrar uma festa ao Senhor, Moisés faz essa proposta, ou melhor,
O faraó faz essa proposta a Moisés. Fala, não precisa de todo mundo. Talvez ele já soubesse da história. Quando José foi sepultar o seu pai, ele deixou as crianças, os rebanhos e o gado. Então o faraó vai fazer essa mesma promessa. E Moisés vai dizer, não, nós vamos com as nossas crianças e vamos com o nosso gado. Nós vamos celebrar uma festa ao nosso Deus. E isso foi uma das coisas que precipitou com que o faraó não permitisse a saída, porque ele tinha medo. José saiu com a garantia de que ia voltar. Ele não tinha medo do Egito. O Egito era um lugar preparado por Deus para o povo de Israel. Não era um lugar de morte. Nessa época, o Egito era um lugar de vida. Ok? Então, continuando aqui, seu pai deixaram ok. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, outra coisa que já adianta o êxodo, né? Porque os carros e os cavaleiros e aqueles que perseguiram os israelitas, quando eles saíram do Egito definitivamente, eram inimigos. Nesse caso aqui, eram amigos. Eles foram para homenagear Israel. Não foram para perseguir Israel, que estava fugindo para a Terra Prometida. O cortejo foi grandíssimo, ou grandíssimo. Chegando eles, pois, à ilha de Atade, que está além do Jordão, ali fizeram grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na ilha de Atade, disseram, grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Mitzraim, que significa justamente a brevidade do Egito, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, está? Achei. A caverna no campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Olha esse mapa aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Onde é que está? Está aqui. Na verdade, vou precisar pegar aqui o Atlas. E nossa Gênesis 50. Então, nós temos aqui, olha, a terra de Gósen, no Egito. Eles fizeram esse caminho para sepultar na gruta de Macpela, né? E depois eles foram chorar nessa cidade próxima ao Jordão, chamada Abel Mitzraim. Quando mais tarde eles vão fazer a rota do Êxodo, eles não vão seguir esse caminho, eles vão seguir um caminho diferente. O caminho que eles vão seguir é saindo de Gósen, eles vão passar pelo Mar Vermelho ou pelo Mar dos Juncos, que fica aqui, vão descer ao Sinai, e daqui eles vão subir e vão chegar à entrada da Terra Prometida, e neste lugar há uma grande rebelião, e eles ficam aqui no deserto de Zin durante 40 anos, depois eles entram por esta região, deixa eu mostrar aqui para vocês esse período, esse mundo patriarcal, né? De como ele era, deixa eu ver aqui, é o Êxodo, tá aqui. Na época do Êxodo, a gente vai ter aqui da costa leste do Mar Vermelho até o Monte Sinai, né? Esse caminho. Depois a gente vai ter no livro de Números do Sinai até Cades Barneia, né? De Cades Barneia, os espias vão
para a Terra Prometida, fazem esse caminho, percorrem a Terra Prometida, e depois os israelitas vão conquistar aqui essa região e vão circundar Edom, Moabe, vão ficar em Jassa, e aqui, aqui a batalha final do livro de Êxodo, e daqui eles passam o Jordão e começam a se instalar na Terra Prometida, que Deus havia Deus lhes havia feito a promessa, os atos finais de Moisés, e depois a herança que foi dada às 12 tribos. Cada uma dessas cores corresponde a uma das tribos de Israel. Okay? Nós estamos aqui nos preparando para que aquele povo cresça nesse lugar e depois seja levado para tomar posse de toda esta terra, que é a terra prometida. Então, voltemos aqui para o nosso estudo e vamos um pouquinho mais para frente. O que a gente pode aprender aqui nesse texto? O livro de Gênesis, ele começa com uma explosão de vida. Fala da criação, Deus criou todas as coisas, Deus ajeitou tudo para que tudo seja feito, né? Fosse o lugar ideal para que o Deus da vida pudesse colocar os seres humanos, que eram a coroa da criação de Deus. Mas a morte entra na história, e a corrupção da morte, por causa do pecado, entra. Então, o final de Gênesis retoma aquele tema inicial, da vida sendo suplantada pela morte, por causa do pecado. No final de Gênesis, nós temos a morte sendo suplantada pela vida através da ação de um resgatador que Deus colocou diante do seu povo. Esse resgatador é José, que é um tipo do Messias que haveria de vir. José é um dos tipos mais perfeitos de Cristo no Antigo Testamento. O desenvolvimento da humanidade dentro do pecado vai levar ao crescimento da corrupção em todas as áreas da vida humana, na área social, na área cultural e na área espiritual. Por causa da quebra do mandamento de Deus na área espiritual, o mandato espiritual, o mandato social é corrompido. Então, crescer e multiplicar se torna uma luta de gerações, de morte, seguida de morte, e tudo aquilo que o homem pega da natureza e transforma, ele transforma em morte. E isso resulta na corrupção de todo o gênero humano, e Deus, então, começa uma nova história, lavando o mundo e dando mais uma chance para que o ser humano cresça. Mas, infelizmente, Torre de Babel vai nos mostrar isso, uma série de coisas que vão acontecer, a própria bebedeira de Noé, os próprios filhos de Noé, você vai ter a continuidade da corrupção do pecado. Aí, então, Deus começa a demonstrar o seu plano para a posteridade. Ele chama, ele faz uma vocação, ele faz promessas. Ele chama Abrão, muda o seu nome, ele chama Isaac, ele abençoa, e ele chama a Jacó, a quem ele também muda o nome. Então, nessa história que vai se complicando, embora haja promessas, os patriarcas vão agindo e vão mostrando que o pecado ainda está presente, mesmo naqueles que são escolhidos e chamados, até que Deus escolhe um resgatador. E esse resgatador é justamente José, que vai para o Egito, na frente do povo, e ele é usado por Deus para a salvação. Não somente a salvação da sua família, mas para a salvação do próprio Egito e do próprio mundo, do mundo inteiro. Porque todos passam a depender do Egito, porque Deus avisou o Egito da grande fome que viria e deu um tempo de fartura para que o Egito pudesse se preparar. E pela mão de José, isso acontece. José, o resgatador, morre no Egito, mas aguarda a ressurreição que, simbolicamente,
se dará na terra prometida. Ele vai fazer os seus irmãos prometerem, os seus filhos, os filhos dos seus irmãos prometerem que não deixariam o seu corpo no Egito. Ele quer ser levado para ser sepultado, mas quando Deus visitar. Então, você tem uma antecipação com Israel. Israel é sepultado na terra que lhe pertencia, na possessão maior, aguardando a promessa se cumprir. E quando o povo chega, os filhos de Israel, que são representados pelas 12 tribos, os descendentes das 12 tribos, quando eles chegam, eles vão tomar posse da terra toda, e aí o corpo de José é colocado naquele mesmo campo, que agora não é mais uma pequena possessão numa grande terra. Não, é a terra toda que foi prometida, a terra prometida. Bom, a gente tem no livro de Gênesis, então, as promessas que foram feitas no Gênesis, no princípio. Quais são? Uma semente. Deus prometeu que daria semente. A semente já vai aparecer lá no início, quando diz que a semente aparece. Quando Deus cria a natureza, ele cria as plantas, e as plantas têm capacidade de se reproduzir. Quando cria os animais, ele diz crescer e multiplicar-vos. Quando cria o ser humano, e principalmente quando o ser humano peca, é através desta semente que Deus promete que vai salvar. Essa semente é narrada aqui em Gênesis 3:14. Vamos colocar 14 aqui, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Essa é uma maldição sobre Satanás, que usou da forma da serpente, então ele vai receber o seu castigo é simbólico, como se ele quis agir como serpente, então vai ser castigado como serpente. Que a ideia dos antigos é que, como a serpente anda com a boca muito junto da terra, ela come pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, quer dizer, a semente de Satanás, e o seu descendente, a semente da mulher. Então, a semente é a chave da salvação, porém, inimizade entre essas sementes. Esta semente, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse ferir o calcanhar significa morte. Você vai picar de tal forma que a semente vai morrer, mas a semente não permanecerá na morte, ela te esmagará a cabeça. Essa promessa, ela vai se cumprir justamente aqui. Então, Gênesis está nos falando desta promessa. Uma descendência como as estrelas do céu e como as areias do mar. Como a areia do mar, como os grãos de areia no mar. Outra promessa que foi feita é a promessa da terra. A terra que foi dada no início, quer dizer, os céus e a terra, o cosmos que foi dado no início para o ser humano perdeu o domínio, e, de certa forma, essa terra se volta contra o ser humano, mas essa terra é prometida novamente aos patriarcas. E os patriarcas, então, recebem essa promessa de uma terra. Sai da tua terra e vai para a terra que eu hei de te mostrar. E aí, quando ele está na terra, Abraão ele diz: olha essa terra, olha de um canto ao outro, tudo isso aqui te darei. Essa promessa é repetida a Isaac, essa promessa é repetida a Jacó. Há várias repetições dessa promessa no livro de Gênesis. Esta terra é a terra das peregrinações dos patriarcas. Outra promessa que é feita é uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Depois ele vai dizer para Isaac: eu te abençoarei como abençoei o teu pai. Em ti todas as famílias serão abençoadas. Depois ele vai dizer para Jacó: eu te abençoarei. E ele diz: olha, eu serei contigo quando fores e quando voltares.
E a minha bênção será contigo. Então, essa bênção, ela é prometida, mas não é uma bênção de propriedade exclusiva do povo de Israel. É uma bênção que vem para Israel para fluir a todas as famílias da terra. Então, esta bênção é dada na promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que está no plural, mas é no singular, da terra. Uma libertação. Essa libertação, interessante, né? Os patriarcas eram livres, mas eles iriam ser submetidos à escravidão. E aí você vai encontrar no livro de Gênesis essa promessa da escravidão também. Quer dizer, o pecado é escravidão. Vamos ver aqui, olha, escravidão. Eu acho livro de Gênesis 15, 13. Olha aqui. Eu acho que a gente pode pegar aqui um pouquinho antes, no versículo 10. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza, que tua posteridade, a tua semente, a palavra aqui é semente, tá? A tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão aqui, está me ligando essa hora, então, eles serão... já ligo para você, meu querido. Desculpa. Então, eles serão... como é que diz aqui? Tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E aí, então, você tem essa promessa aqui. Em Gênesis 43, 18, né, os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou. Então, eles estão com medo aqui da escravidão também. Essa escravidão virá, mas levará 400 anos para isso acontecer. Mas a promessa de Deus é de que esta escravidão se cessaria na libertação. Essa libertação que está aqui, disse José a seus irmãos, eu morro. Então, a morte parece que é a tônica do Gênesis. Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ok? Nós temos agora, deixa eu só pegar aqui, apenas para que a gente possa trabalhar com isso bem bacana, né? Continuando aqui, ok. Tá. Antes disso, eu quero ler com vocês aqui esse texto. Tá aqui, né? Vamos pegar aqui no capítulo 50, voltar para o capítulo 50 e vamos para a sessão seguinte, porque nós temos aqui José cumprindo a sua promessa para com o pai, mas tem um interlúdio aqui, tem alguma coisa que acontece. Veja bem aqui. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir todo o mal, certamente o mal todo que lhe fizemos. Eles começam a ficar desconfiados, ok? Voltando aqui, eles começam a ficar desconfiados. Portanto, eles fazem um plano. Os irmãos de José sempre trabalham com tramóias. Quando eles vendem José para o Egito, o plano deles era primeiro matar o irmão.
Depois eles mudam o plano, vendem. Depois agora eles têm que dar uma explicação para o pai. Então eles forjam uma história, não dizem claramente, mas pegam a roupa de José e matam um cordeiro. Então o cordeiro deu o seu sangue para que José pudesse ser, para que a história de maldade dos irmãos pudesse ter um sentido. Então, teoricamente, é como se José tivesse sido morto naquele cordeiro. Aquele cordeiro substituiu José. Ele foi salvo, é uma morte substitutiva. Um cordeiro, um bode, a gente não sabe que animal, uma cabra, alguma coisa assim. Eles mataram esse animal e levaram a roupa ensanguentada para o pai, entregaram e falaram: vê, isso é do teu filho? O pai olha e fala: é José, certamente uma fera. Então, para o pai, José morre. E essa é a maneira dos irmãos de José de agir. Aqui, quando eles veem que o irmão morre, eles inventam uma mentira. O pai de José nunca disse isso que eles dizem aqui, olha só. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Enquanto José ouvia isso, José chorou enquanto lhe falava, porque ele sabia que era mentira. Sabia que era mentira. Os irmãos de José sempre trabalharam com essa ideia de tramóias, de mentiras. Este é o jeito dos homens de fazer as coisas. Notem bem, os irmãos de José representam essa maneira humana de resolver o problema que aparece em todo o livro de Gênesis. Como é que os problemas são resolvidos nisso? Através da cobiça. A fruta inicial foi comida, fruto do conhecimento do bem e do mal foi comido, porque houve cobiça. Essa é a raiz do pecado. A violência, que aparece no livro de Gênesis, do começo ao fim, e vai se manifestar nos irmãos de José. A mentira, eles sempre viveram pela mentira, e agora continuam mentindo. A vingança, eles não têm como se vingar, mas se eles estivessem no lugar de José, eles iriam se vingar. Planos de engano, tramóias, subterfúgios, maneiras de fazer as coisas. Mas não é assim que José age. José é diferente dos irmãos. Olha aqui, José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Quer dizer, eles estão garantindo aquilo que José sonhou. Mas José não precisava mais disso. As promessas já tinham se cumprido. E na pessoa de José nós vamos ter o jeito de Deus. No jeito de Deus, respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. José trabalha com a verdade. Porém, Deus o tornou em bem. Ele também trabalha com a misericórdia, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei. Deus trabalha com o amparo, com o acolhimento a vós outros e a vossos filhos. Assim, os consolou. Então, Deus trabalha com essa presença consoladora e lhes falou ao coração. Então, aqui nós temos o jeito de Deus. A maneira dos homens, a maneira dos homens não é a maneira de Deus. A maneira de Deus é diferente da maneira dos homens. No centro da maneira de Deus está a graça. José chamou seus irmãos assim. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei a vocês e a seus filhos. E assim
os tranquilizou e lhes falou amavelmente, lhes falou ao coração. E é maravilhoso porque este amor que aparece no princípio, em Gênesis, ele está presente do começo ao fim de Gênesis. O amor de Deus está presente na criação. O amor de Deus está presente quando ele cobre o homem depois do pecado. O amor de Deus é quem lava a terra daquilo que pode destruir a terra. Mesmo o dilúvio é uma manifestação do amor de Deus. O amor de Deus preserva. A promessa feita a Noé, o arco-íris, é o amor de Deus sendo manifestado. Deus manifesta o seu amor chamando para fazer parte do seu plano de salvação. Ele faz promessa a quem ele chama. E ele perdoa, assim como perdoou todos aqueles que pecaram. E ele, como José, acolhe aqueles que ele quer cuidar e transformar. Essa é a maneira de Deus, e é representada em José, que é um tipo maravilhoso de Cristo. O amor de Deus também produz mudanças no coração do homem, no coração do irmão, de José, e no coração dos irmãos. O amor de Deus troca a vingança pelo perdão. O amor de Deus vence os planos humanos. O amor de Deus reconcilia os irmãos. Faz da morte a promessa da vida. E aí nós vamos ter o texto final do livro de Gênesis, né? José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José aos seus irmãos: eu morro. A morte entrou na história. No princípio, Deus criou a vida, mas o pecado trouxe a morte. Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essa é a história que os israelitas precisam ouvir quando eles são libertados. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Essa é a tônica da esperança. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. O livro de Gênesis, o princípio, termina com um caixão. A representação da morte. O Egito especializou-se na morte. A morte era a especialidade dos egípcios. Este último texto que nós vemos aqui, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Poderia ser uma história final de morte, da vitória da morte. Mas o livro de Gênesis nos fala da vitória da vida. O livro chamado No Princípio acaba com um caixão, mas este princípio nos conta a história da morte vencida pela esperança na salvação. José vai dizer aos filhos de Israel, olha aqui, é interessante, porque no capítulo 49, nós temos aqui, quando Jacó morre, acho que é o versículo 28, diz assim: são estas as 12 tribos de Israel. Antes, aqui nós temos, né, as bênçãos de Jacó sobre as 12 tribos que nós vimos na lição passada. Então tem aqui essa frase: são estas as 12 tribos de Israel. Ok? Livro de Êxodo, que começa a história da salvação, vai trazer
São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. O livro de Êxodo começa com a morte dos filhos de Israel por causa da opressão do Egito, né? Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram. Onde é que isso está escrito? Lá em Gênesis, capítulo 1. Crescei, multiplicai-vos. Deus está retomando a história do princípio. O livro de Gênesis nos mostra como esse povo, que vai ser agora libertado do Egito, é povo da promessa de Deus, da restauração de todas as coisas. Semana que vem nós vamos fazer mais um panorama geral, destacando alguns pontos dessa história maravilhosa, que é a história do livro de Gênesis. Que Deus te abençoe, que Jesus esteja cuidando da tua vida e que o teu coração seja edificado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, vai se preparando para as nossas próximas séries de estudos da Escola Bíblica Dominical, agora online. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.